FM Network. Steelers, essa aí já era! O Pittsburgh Steelers continua vivo! O Pittsburgh Steelers vira o jogo! Um dos maiores jogos de todos os tempos no futebol americano! A vitória do Pittsburgh Steelers! Muito bem, pessoal, estamos ao vivo para mais uma transmissão de Black Yellow Brasil, mais um programa falando de Pittsburgh Steelers para todos vocês, para todo o Brasil, para todo o mundo. Eu esqueço que a gente tem ouvintes internacionais. Estamos aqui para mais uma semana comentando, fazendo um apanhado aí do que rolou com os Steelers, do que vai rolar com os Steelers nessa temporada. Estamos a dias de começar a pré-temporada, então tem a última etapa de preparação aí dos Steelers para o primeiro jogo. Foi nessa semana, a gente teve o que é o grande evento da pré-temporada dos Steelers nessa semana, comentar um bocadinho aí dos destaques desse momento. Só pegar esse comecinho aqui pra gente passar recados. @BlackYellowBR, segue lá nas redes sociais, no Twitter, no Instagram, no Telegram. São as nossas 3 principais fontes de informação. @BlackYellowBR. A gente entra toda semana e agora num ritmo aceleradíssimo na Twitch, twitch.tv/BlackYellowBR. Terça-feira à noite é o nosso dia número 1 de lives. Além disso, a gente tem outras lives falando de Steelers e principalmente lives pós-jogo. Agora que os Steelers voltaremos a ter Steelers Football, essa é a primeira semana aí de meses em sequência que a gente vai ter jogos dos Steelers, então a gente volta a ter Pittsburgh Steelers, volta a ter lives assim que terminam as partidas. A gente não tem live antes, a gente só tem live depois. Isso é muito importante de reforçar. Trazer para vocês a nossa programação dessa semana em Steelers. Já foi divulgada aí nas nossas redes sociais, mas a gente acabou tendo uma upgrade aí, uma pequena mudança para mais. Então hoje, terça-feira, dia 8, a gente tá falando de Steelers, né? Vamos dar destaque de training camp, vamos falar de AFC Norte. Nessa quarta-feira, conhecida como amanhã, a gente vai começar uma série aí de 3 programas conversando com os nossos rivais de divisão. A gente vai ter uma semana falando de Browns, uma semana falando de Bengals, uma semana falando de Ravens. Isso ao vivo em twitch.tv/BlackYellowBR. Se você já ainda não segue, clica lá para seguir, é de graça, isso dá sempre aquele boost de algoritmo. Se você tiver aí condições, mete o glorioso sub, que isso também colabora um monte no nosso projeto. A gente costuma relembrar, né? O que a gente conversa nas lives aqui na Twitch, a gente transforma em podcast. Depois sai em especial no Spotify, e aí você tá lá no Spotify, deixa uma avaliaçãozinha 5 estrelas, pô, ajuda um monte a gente, mas em todos os aplicativos de podcast, basicamente, Apple Podcasts, Amazon Music, Google Podcasts, Deezer, aonde você puder ouvir podcast, muito provavelmente a gente está presente por lá. Dá uma conferida também na FN Network, é a casa de Black Yellow Brasil e de mais de 50 projetos de NFL, NBA, MLB e NHL. A gente destaca em especial 2 projetos deles. A Rádio Pirata, nosso programa falando sobre o Pittsburgh Pirates. A gente acabou de passar de 3 deadline, o Pirates botou os meninos para jogar, então tá uma coisa divertida. Recentemente a gente teve até partidas divertidas, umas vitórias interessantes aí do Pirates. Rádio Pirata tá cobrindo por lá. Aí você já segue @Rádio Pirata Pod pra conferir tudo também. Pittsburgh Penguins, o Iglocast tá na cobertura de Penguins. Eles acabaram de trocar pelo Eric Carlson. Essa semana vai ter episódio comentando essa mega troca, 9 jogadores, mais 3 escolhas de draft, um negócio gigantesco, coisa de 12 milhões, quase 20 milhões de cap hit movimentados aí pela liga, troca de 3 times, tipo de coisa que a gente não vê normalmente na NFL, né? Aconteceu lá na NHL, o Penguins adquiriu o Eric Carlson, o melhor defensor do ano da última temporada, já 3 vezes o melhor defensor do ano da liga, então tem muita coisa pra rolar. Acompanhem o Iglocast e venham e sigam lá @Iglocast, especialmente no Instagram. E a FN Network você encontra em somosfnn.com.br ou @somosfnn nas redes sociais. E se liga no recado aqui da Esporte América, que é a parceira da FN Network. Se o pai curte esportes americanos ou ainda não teve a chance de conhecer, o Dia dos Pais está chegando e a FN Network e a Esporte América vão te trazer aquela oportunidade maravilhosa de trazer teu pai para mais perto desse hobby que você tanto ama. Imagina só a felicidade do teu pai ganhando um presente autêntico do time que ele torce. Então vai lá na Esporte América, você tem uma excelente seleção de produtos
oficiais, licenciados, e aí camisetas, bonés, moletons, bolas e um monte mais de opções. São itens de excelente qualidade que vão tocar o coração do teu pai, vai deixar ele batendo mais forte por você e pelo seu time também. Não interessa muito o estilo que o teu pai tenha, tem opção para todos os tipos de pais. Ele é chegado numa parada mais chamativa? Tem na Esporte América. Ele gosta mais do básico, com as cores mais neutras? Esporte América tem, e fica aqui o spoiler, tem coleção nova chegando aí nesse estilo maravilhosa, tá? Então vai nas lojas da Esporte América pelo Brasil ou compra direto no site esporteamerica.com.br, e se você não achar o item que você está procurando, entre em contato com eles lá nas redes sociais, loja.esporteamerica, que eles te ajudam a encontrar o presente ideal pro seu pai. E se falar que chegou pela FNN, tem link no post, já ganha uma condição especial, então não perde tempo, adianta o presente do seu pai, não deixa seu velho na mão. Esporte América e FN Network, sempre ajudando você a vestir sua paixão pelos esportes americanos. Vamos falar de destaques do training camp da pré-temporada. Nessa sexta-feira, o Steelers fez o Friday Night Lights, que é um evento que gera umas fotos belíssimas, né? Que é basicamente um jogo interno, um jogo treino interno, um ataque titular contra uma defesa titular, um ataque reserva contra uma defesa reserva, com público assistindo num estádio pequenininho lá em Latrobe mesmo, que é onde o Steelers faz o training camp, né? Latrobe, na Pensilvânia. E grandes momentos aconteceram nessa partida. Em especial, um que as pessoas não param de falar a respeito. O tempo inteiro se falando sobre Kendrick Green jogando como fullback. E aí tem uma série de comentários a respeito. Primeiro, explicar o que foi que aconteceu, né? Em 2 ou 3 lances só, o Steelers alinhou Kendrick Green como fullback. Então, você tem a sua linha ofensiva, você tem Kenny Pickett atrás dela, você bota um running back no fundo da formação, não tem o back, e bota um outro jogador aqui na frente para ir bloqueando para a corrida, saindo do backfield mesmo, que foi exatamente Kendrick Green, porque ele é enorme para os padrões de um fullback. Tá? Vou até pegar o peso aqui. Ele tá listado como, na época do Combine, ele estava listado a 305 libras, o que dá 138 quilos. Mas na página de elenco dos Steelers, que eu imagino que eles atualizem, ele tá 315, então ele já ganhou mais um negocinho aí. Em comparação, o nosso fullback Connor Hayward tem 230 libras. Você nota que ele é muito mais leve, ele tem um corpo, uma utilização para ser diferente do Kendrick Green. E assim, um lance, ele realmente fez um bloqueio monstruoso, eu não vou lembrar em cima de quem, talvez tenha sido do Nick Kwiatkowski que ele bloqueou. E no outro, ele recebeu um passe, sabe? Tá realmente um negócio maluco, assim. Tem um monte de gente falando sobre isso é só um momento de preparação para um jogo específico. Por exemplo, o Ravens tem um fullback que faz muita coisa e tem um fullback muito grande. Como é que a gente prepara a nossa defesa para enfrentar ele? Ou então, é um cara que tá tentando ganhar uma posição nova no arsenal dele e quer ser útil, quer mostrar, pô, eu posso jogar mais de uma posição, se eu posso jogar mais de uma posição, eu talvez ganhe um espacinho aí no elenco que não tem. E, pô, ele recebeu um passe, aí ele atropelou o Toby Ndukwe, que é um linebacker contratado aí na free agency, mas aquele bem fundo de elenco mesmo. Depois ele recebeu um passe e ele passou por cima do Nick Kwiatkowski, exatamente. E claro, a torcida enlouqueceu, né? Porque, meu Deus, o Kendrick Green, o cara que já tava rejeitado pelo elenco, a gente tava se perguntando aí por que ele ainda tá nos Steelers e tal, e de repente o cara aparece com 2 jogadas incríveis. Mas aí vem uma filosofia que é não tirem grandes conclusões de futebol americano jogado de shorts, ou seja, em pré-temporada. Coisas esquisitas acontecem em pré-temporada. Vou dar mais um motivo logo na sequência de por que isso é mais esquisito ainda. Mas ele foi lá, fez a recepção. E aí, foi o assunto da semana. Todo mundo falou a respeito, perguntaram pra ele, olha, eu tô aqui, né? Ele jogou como fullback no high school há muito, muito tempo. E a vaga de fullback estava aberta, né? O fullback reserva, aliás, o Monte Potibão aposentou logo no começo do camp, então os Steelers estavam precisando de uma pessoa ali, não queriam contratar, e vai Kendrick Green mesmo. Ele, realmente, pra mim, é uma demonstração de ele estar tão no fundo, tão na rabeira do elenco, que o que aparecer pra ele é lucro, cara. Ele foi lá e jogou de fullback uma vez, e as pessoas empolgaram, e eles começaram a falar a respeito, e tá todo mundo super enlouquecido. Minka comentou
a respeito, dizendo, pô, eu não queria estar ali pra ter que bloquear um cara desse tamanho. Kenny Pickett disse, é muito bom porque ele tá aí mostrando que ele realmente quer essa vaga e ele precisa dessa posição. Pra mim, tem analistas mais sérios, pessoas que cobrem há mais tempo, com verdade, seriedade, sei lá, o Steelers Depot tá dizendo, olha, há algum tempo a gente já levantava essa hipótese de que o Steelers podia tentar ele ali e não seria exatamente um negócio fora do normal. Acho que vale a pena dar uma olhada. Eu, particularmente, acho que não faz sentido absolutamente nenhum. Nem você cogitar a ideia de ter Kendrick Green. Por mais que você me diga, Danilo, você vai ter um outro reserva extremamente barato, estupidamente barato. Kendrick Green tá no terceiro ano de contrato de calouro, de um jogador de terceira rodada, de meio de linha ofensiva, que é um contrato muito barato. Por mais que você me diga, você tá levando 2 jogadores pelo preço de um. Eu te contra-argumento dizendo que não são 2 jogadores, porque você não quer ter a opção de colocar Kendrick Green como center, se você precisar, tá? Os Steelers não quer a opção de colocar Kendrick Green como center, porque embora o depth chart, o primeiro do time, saiu essa semana, é outra parada que você não deve levar muito em consideração, né? Mas saiu com o Kendrick Green em reserva de center, o time não quer. Eles já contrataram um center titular no ano passado, o Mason Cole. Eles contrataram um center reserva nesse ano, que é o Nate Herbig. Eles draftaram um outro jogador de meio de linha ofensiva, que é o Spencer Anderson. Tudo pra ver se eles conseguem enterrar Kendrick Green no fundo desse elenco. Então não faz absolutamente o menor sentido você contar com Kendrick Green pra qualquer coisa. Pra absolutamente qualquer coisa. Esquece isso. O pior é que é muito capaz dele aparecer jogando como fullback agora na pré-temporada. Pega o finalzinho de jogo ali, um elenco adversário todo cansado, bota esse maluco, essa jamanta desse tamanho, quase 90 e poucos quilos, pra correr pra cima dos caras e deixa acontecer. Esquece isso. Deixa isso pra lá, vamos seguir a vida. E aí, já que a gente tá falando de fullback, né, o Monta Potebol aposentou, o único fullback que o Steelers tá listando é Connor Hayward. No entanto, ele também aparece no grupo de tight ends. Eu vou pôr o depth chart que o Steelers apresentou em instante. Mas quais são as opções dos Steelers, né? Eles podem ir só com o Connor Hayward, que pra mim já tá de ótimo tamanho. Fullback, Steelers gosta, mas ele não... A quantidade de utilizações que o Derek Watt teve recentemente mostra que ele não teve grande utilização. Embora tenha tido muito sucesso, tanto em conversões de terceira, quarta descida, quanto em bloqueios. A corrida saía melhor quando o Derek Watt estava à frente dele. Ó, que surpresa, né? Não que vocês podem contratar o Derek Watt, mas não parece. Você pode ir só com o Connor Hayward. Você pode ir com os 2. Você pode ir achar outro fullback no mercado. Acho pouco provável a essa altura, mas você pode achar outro fullback. Eu acho que Kendrick Green não deveria ser uma opção. Trazer o depth chart, que é o outro grande assunto da semana, é a outra parada que as pessoas estão reagindo insanamente. E o ponto é exatamente esse. É impossível que não tenha ninguém melhor do que Kendrick Green pra ficar no elenco nesse ano. Não dá, pô. A gente já viu esse cara fazendo tudo isso várias vezes. Não tem por que você se iludir que vai ser diferente. E historicamente a NFL não se ilude. Ela vê o que o cara é, ela acredita que o cara é aquilo mesmo e ela deixa seguir. Mas e se por acaso o Steelers cortar Kendrick Green e ele for um sucesso em outra franquia? Deixa a outra franquia colher os louros. Acabou, bicho. Acabou. Pra mim, acabou. Não faz o menor sentido manter esse experimento maluco. Depth chart. Oficialmente é o time dizendo qual é a ordem de escolha. Então, wide receiver 1 dos Steelers é Deontay Johnson, para uma formação, porque aqui embaixo ele coloca mais 2 wide receivers. O time trabalha com 3 recebedores, né? Então ele lista Deontay Johnson, Allen Robinson e George Pickens. Tá perfeitamente dentro do esperado. Hoje, Hakeem Butler, Calvin Austin e Miles Boykin. É realmente o que tá acontecendo de treino? Não. Cody White, o guerreiro que tá aqui como número 3, tá se saindo muito bem, já tá há anos aí no time, então ele sabe muitas coisas. Ele sabe, por exemplo, como trabalhar muito bem com o Mason Rudolph, né, que é reserva há muito tempo. Então ele tá sempre aparecendo, ele sempre ganha um comentáriozinho de todo mundo, do Mason Rudolph, Kenny Pickett, do Mitch Trubisky, mas os comentários são sempre ele tá sempre aqui, ele é muito esforçado, ele tá trabalhando, ele tá querendo muito. Pelo amor de Deus, né? Hakeem Butler tá indo muito mal nos treinos. Todos os relatos é que ele tá tendo sequências de drop que não são muito aceitáveis, não são muito gostosas de se ver, especialmente a essa altura do campeonato, né? É um cara que tá tendo aí basicamente uma última oportunidade na NFL e não tá rolando. Hoje, a vaga não seria dele. De quem seria a vaga? De Gunnar Olszewski. Esse já tá aparecendo muito mais. Esse já tá aparecendo até melhor nos treinos do que o Hakeem Butler. Então,
vai ficando difícil aí pra essa contratação do Butler. Hoje ele tá brigando ali entre o wide receiver 6 e 7. Miles Boykin é pouco provável que perca a vaga, e os outros 4 não tem por que os Steelers não carregar com ele. Calvin Austin, o Dantas lembra bem aqui, Calvin Austin tá tendo um bom destaque, sempre com boas notícias, sendo um jogador que estica o campo, que é exatamente o motivo pelo qual ele foi draftado, é exatamente o motivo que o Steelers está esperando ele há tanto tempo. Então, só coisas boas, tudo no positivo aí pro Calvin Austin. Running backs, né? Najee, Jalen Warren, os dois continuam com a vaga super tranquila e elogios em termos de vaga tranquila. A vaga de running back 3 a gente sabe que tá aberta. Hoje, Anthony McFarland Jr. tá bem à frente. Não é um pouquinho, não. É bem à frente. Continua sendo bem elogiado nos treinos de que tá comparecendo legal aí pros Steelers. E naquele estilo dele, né? Corre, ele recebe passe, então ele traz uma variedade de usos que agradaria a comissão técnica. Os outros nomes abaixo, Darius Higgins, Greg Bell, John Lovitz, muito abaixo, você já nota que eles foram trazidos para isso, tá? Para completar o elenco, é uma situação muito difícil. Tight end é um ponto interessante, porque você vê aqui que tem Pat Frymouth 1, Zach Gentry 2, Connor Hayward 3 e Darnell Washington 4. Washington só passou Rodney Williams, que já era o tight end do Practice Squad ano passado, já era o tight end 4 no ano passado. Então você diz, mas o Steelers falou tão bem dele, ele foi tão elogiado no draft, ele é o tight end 4. Isso é a demonstração de por que você não leva a ferro e fogo o depth chart. Darnell Washington aparece muito mais em notícias, em comentários, etc., do que Zach Gentry, por exemplo, que é o número 2. Mas ele fica ali como número 4 numa demonstração de, olha, a gente tá dando um golpe de humildade aqui no calouro, ele vai realmente ter que mostrar muito no treino que ele pode ser digno de ganhar essa vaga, então esperem Darnell Washington aparecendo mais embaixo. Em ofensiva, a linha titular é basicamente o que a gente espera, com um detalhe: Broderick Jones tá no time 2, enquanto Dan Moore Jr. tá no time 1. Significa que na semana 1, Dan Moore vai ser o left tackle titular? Não, tá? Significa que existe até uma disputa, mas que a gente sabe que, por ser uma escolha de primeira rodada, Broderick Jones tem uma vantagem. O time espera que ele assuma essa vaga de titular a qualquer momento, mas ele começa abaixo, tendo que trabalhar até para ganhar essa vaga de titular. Mas o restante da linha é exatamente o que você espera: Seu Malo left guard, Mason Cole center, James Daniels right guard, Chuck Sokora for right tackle. Os reservas, o Broderick Jones, Kevin Dotson, Kendrick Green como center, mas eu não espero que Kendrick Green esteja como center, até pela quantidade de elogios a Nate Herbig, também como guard, tá? LeRaven Clark é right tackle reserva, até porque o time não tem tanta profundidade assim de tackles. E aí, Ryan McCollum, William Duncan, Dylan Cook e Spencer Anderson já estão num lado mais dispensável. Anderson é o único cara que o time ainda tá trabalhando para ele subir. McCollum, Duncan e Cook é na base do, olha, se você me surpreender, você ganha uma vaga aqui no elenco, senão a gente conversa. Precisando, a gente liga. Esse é o ataque quarterbacks, não tem absolutamente surpresa nenhuma: Pickett, Trubisky, Rudolph e Tanner Morgan. Eu esperaria que os 4 fossem aparecer no jogo de sexta-feira, tá? Eu não acho que o Steelers vai poupar ninguém que não esteja fisicamente mal. Por exemplo, na temporada passada, Calvin Austin eles estavam avaliando ainda fisicamente até descobrir, ok, é uma lesão séria, vamos pra injury reserve. Aí ele não jogou nenhuma partida. Dessa turma inteira, que eu saiba, não tem ninguém machucado, todo mundo deve aparecer, mas dosado, né? O time titular joga uma campanha, 2 no máximo, já troca pra segunda unidade, pelo menos pro segundo quarterback, né? O segundo tempo você já deve começar com o quarterback 3, e aí realmente mais nenhum titular, e dá um pouquinho de oportunidade ali pro quarterback 4, porque o Steelers terá 3 quarterbacks no seu elenco, tá? Kenny Pickett, Mitch Trubisky, Mason Rudolph. Pela regra, Rudolph não precisa contar no elenco do dia do jogo, ele pode estar disponível para entrar, mas ele não conta no elenco de ativos de 46, então faz todo sentido que o time dê rodagem para os seus 3 quarterbacks e tenha um ali pronto para caso aconteça alguma coisa, né? Vamos supor que Mitch Trubisky torceu o tornozelo num treino, absolutamente nada aconteceu com o Kenny Pickett, ele está saudável e imaculado. Então você traz Rudolph para quarterback 2, ativa ele oficialmente, e Tanner Morgan fica como esse quarterback número 3 ali disponível para caso o time precise. Tá? Pela regra, o quarterback 3 vai ficar lá disponível, ganha um capacete, fica listado, ele pode entrar mais. Se ele entrar, ele não sai mais, a não ser em caso de lesão. E ele só pode entrar em caso de lesão, não pode ser por nível técnico a substituição. A defesa também é muito do que a gente esperava, mas tem umas coisinhas. Por exemplo, Montravius Adams está listado como titular de nose tackle. No entanto, Braden Feoco está sendo um monstro, como a gente destacou semana passada, inclusive. Está sendo um monstro
comendo cobertura dupla com farinha, sendo realmente um nose tackle que o time espera. É de se esperar que essa substituiçãozinha aqui seja feita. Keanu Benton também, você nota que ele tá como nose tackle 3. É de esperar que ele suba aí umas posições e fique pelo menos como nose tackle 2, eu esperaria como o número 1 e o Ferruco entrando bastante como número 2. Ken Hayward e Ogunjobi não precisamos comentar. Laudermilk tá indo o time tá treinando ele no mesmo rumo do DeMarvin Leal, que é um defensive tackle, defensive end, enfim, um jogador de linha defensiva de dentro, mas com umas aparições como Edge, dando uma explodida ali por fora, ganhando dinamismo e ganhando técnica de pass rush, movimento de pass rush, para ir aparecendo. Embora eu ainda tenha um pezinho atrás com a presença de Laudermilk no elenco final, ele tá aparecendo, ele tá sendo elogiado o suficiente. O James Nyamwaya também tá recebendo alguns elogios de algumas jogadas, mas levemos em consideração que o normal de Nyamwaya não é treinar contra os principais jogadores, né, os titulares, é treinar contra os caras mais reserva. Nesse sentido, inclusive, Keanu Benton deu uma declaração nessa semana que os irmãos Herbig ajudaram bastante ele em treino, preparação para combine, dicas de como jogar e tudo. Os três são de Wisconsin, né? O Nate, que é o OL, já saiu de Wisconsin já faz mais tempo, ele já tá aí na liga acho que uns 4, 5 anos, mas o Nick é calouro também. Então, na hora de preparação pro Combine, Benton e Nick Herbig estavam treinando juntos, e aí o Nate veio treinar com eles, né? Porque aí você tem jogadores de linha defensiva, um edge rusher treinando contra um OL profissional da NFL. Então, dando umas dicas ali, e acabou que eles foram parar no mesmo time, e Keanu Benton acredita muito da preparação dele, do nível de jogo dele, a estar treinando com os irmãos Herbig, o que é excelente o desempenho dele. Tobin Duquet também teve alguns elogios nessa semana, mas David Perales não aparece, pelo menos não nas minhas fontes. TJ Watt é sempre uma sensação maravilhosa de assistir, é sempre incrível assistir TJ Watt jogando e treinando pelos Steelers. Nick Herbig continua aparecendo um monte, e aqui, inclusive, ele tá na posição certa no depth chart, né, atrás de Alex Highsmith, que também recebe sempre muitas láureas, muitos destaques. Linebackers, Cole Holcomb, Elandon Roberts e Quan Alexander parecem bem posicionados, bem fortes ali para assumirem como um trio principal de rotação dos Steelers nessa posição de linebacker, tá? Não esperaria muita coisa. A surpresa aqui é Nick Kwiatkowski. Me parece que Kwiatkowski tá num foco muito mais de special teamer do que especificamente de linebacker, e esses quatro, Holcomb, Alexander, Roberts e Robinson, vão ser o núcleo principal do time pra temporada. Então, vamos ver aí o que é que nos aguarda. Tanner Mills e special teamer também. Cornerbacks, se vocês notarem, Joey Porter Jr. tá como cornerback 2 aqui atrás do Patrick Peterson. Levi Wallace tá como titular. Não é exatamente uma expectativa muito diferente da realidade, eu diria. Eu diria que o Steelers começa com essa formação aqui, embora Porter esteja treinando bem, esteja aparecendo em treinos. Essa é uma posição que eu acho que o Steelers vai colocando aos poucos. A gente vai ver mais ou menos aí quando chegar na semana 3 de pré-temporada, né? Quem receber menos tempo de jogo provavelmente vai ser o titular, tá sendo mais poupado. A disputa de verdade nessa posição de corner tá aqui, em Nickelback. Jalen Sullivan tá com vantagem, é quem aparece mais com o time titular. Trey Norwood machucou essa semana, nem sei dizer o quão grave é isso, mas ele teve uma lesão nessa semana e tá perdendo o espaço nessa disputa aí pra níquel. Ele seria um candidato a níquel se ele tiver esse espaço aí pra aparecer, mas lesionado fica muito difícil. É uma lesão na perna mesmo, então ele vai ficar de fora alguns dias aí nos Steelers. Deixa eu ver só se tem uma atualização. Não, tá sendo avaliado. A última coletiva do Tomlin foi ontem, segunda-feira, e ele tá de fora. De lesões, da Montecasi tá com tornozelo, mas ele tá treinando, tá voltando, tipo, dando corridas ao redor do campo, né? A gente tá acostumado com esse treino aqui. Joey Porter Jr. sentiu desconforto, mas não preocupa. Nick Herbig, quadril, também não preocupa. O Jamarcus Bradley, wide receiver, lesão de posterior da coxa, e esse já foi cortado, inclusive. O Steelers já trouxe um safety pro lugar dele. Também é safety lá de baixo de nível de elenco. E vários jogadores ganharam descansos, normal entre veteranos, né? TJ Watt, Cam Hayward, Patrick Peterson, Allen Robinson, Seu Malo, todos ficaram de fora do treino de domingo, e isso é a coletiva de segunda-feira. Então, Trey Norwood fora, ele abre muito espaço na briga de Nickelback. Jalen Sullivan, até pela experiência na liga, parece estar sendo o principal, mas Elijah Wright
Riley não tá tão atrás assim, e é de se esperar até que os dois ganhem a vaga, né? Com o Wallace, James Pierre, Patrick Peterson, Joey Porter Jr., Chandon Sullivan e talvez Elijah Riley, aí fica na decisão pros safeties. Falando de safety, Minkah, ele treinou pouco, mas ele já voltou a treinar. Nenhuma lesão, era tudo folga, motivos pessoais. Mike Tomlin liberou ele para essa folga. Damonte Kazik e Keanu Neal aparecem como co-titulares de strong safety, e isso daqui vale acreditar que eles vão ter muita variação ali, quem joga, quem tá no banco, tá? Miles Killebrew como um dos especialistas de special teams, os especialistas, né? Deve também continuar no elenco. Kenny Robinson aparece bem. Eu realmente tô surpreso, desde a semana passada eu tô surpreso. Se você me dissesse que tinha um jogador chamado Kenny Robinson no Steelers, eu ia dizer que você tá mentindo pra mim. Realmente são as primeiras vezes que eu ouço falar do jogador, mas estão destacando o cara no treino, então parece ser um jogador que vai disputar uma vaga de verdade ali no final. É um dos nomes pra gente ficar de olho no jogo da pré-temporada, né? O Minkah fez comentários, fez elogios a respeito, e o Kenny Robinson devolveu, porque ele não é bobo, né? Uma vez que Minkah não treinou várias vezes, Damonte Kazik não treinou várias vezes, até o Keanu Neal ganhou uma folguinha aqui e ali, Robinson teve um monte de oportunidade pra aparecer, e ele tá aproveitando. Sempre que ele pode, ele aparece. Sempre que teve um passe, eu acho que do Tanner Morgan, do treino, que ele não calculou direito, ou ele calculou bem, mas ele não percebeu a chegada do Robinson, tomou uma interceptação fácil. Já é um veterano, jogou em 2020-21 no Carolina Panthers, na temporada passada que ele acabou não pintando no elenco, ficou no practice squad. Foram 19 jogos, 18 tackles só, indica pouca aparição, mas de novo, tá aparecendo bastante nos treinos, aproveitando as oportunidades, e é o tipo de coisa que Tomlin ama, né? Você é o próximo da fila, tá aqui tua oportunidade, vai pegar? E ele tá agarrando com unhas e dentes, então ele tá por lá. Special Teams, a posição de Chris Boswell parece estar tranquila. Christian Kuntz é o tipo de coisa que ninguém dá notícia, porque ninguém sabe avaliar long snapper. A gente vai ver se ele fizer algum erro, cometer algum erro muito escroto na pré-temporada, talvez ele perca a vaga, mas o natural é que não, que ele continue sendo long snapper, tá? O holder, quem quer que seja o punter. Calvin Austin tá ganhando muito mais oportunidade como retornador, e esse pra mim, pessoalmente, é o ponto que, ok, agora eu acredito em Calvin Austin retornador, porque era sempre um lance de, mas ele já retornou, mas ele não fez no profissional. Mas ele pode fazer isso aí, ele é rápido, mas eu quero ver ele fazendo entre os profissionais. Tá aqui listado como número 1, Gunner tá como número 2, Jordan Bud vai precisar comer um alpistezinho se ele quiser passar aí o veterano Gunner Olszewski, principalmente porque Gunner também tá aparecendo como wide receiver, então ele começa a ter a função dupla. E aí, jogador de função dupla invariavelmente ganha vaga. Presley Harvin contra Braden Mann. A gente tem expectativa de que Braden Mann ganhe essa vaga fácil. Presley Harvin, no entanto, tá com a posição pra perder. Tipo, é dele a vaga, e aí só se ele vacilar é que ele vai perder essa posição de titular. Tomlin disse, inclusive, que é uma disputa dele contra ele mesmo, um homem contra ele mesmo, porque eles não têm embate direto, né? Ele faz o dele, o outro faz o dele, e aí o técnico avalia quem fez melhor separadamente. Não é, sei lá, linha defensivo que contra quem você tá no confronto do treino, o OL que tá contra você determina mais ou menos qual vai ser teu nível. Tirando, sei lá, o caso do Darnell Washington, que segura a onda bloqueando o TJ Watt no treino. Então Harvin ainda segue como o titular para esse momento. É de se esperar que na sexta ele tenha os primeiros jogos como punter. Ele tem os primeiros snaps como punter, as primeiras oportunidades venham para ele. Teve acho que últimos destaques de treino, teve umas recepções maneiras de Darnell Washington, que aí ele tá usando a altura dele, e de novo as pessoas ficam surpresas com Darnell Washington fazendo recepção. Fica repetitivo até eu falar, mas ele é um tight end, tá? É que Georgia não queria usar muito ele como tight end, porque o tight end deles que tá lá e continua na universidade é um negócio de doido, assim, é altíssimo nível, é jogador pra primeira rodada do ano que vem, primeira rodada alta, realmente um monstrinho de college, então não dava muito espaço pro Darnell Washington aparecer, mas se a turma não se ligar, tá lá um alvo gigantesco. Darnell Washington tá listado como, deixa eu só abrir a altura dele aqui, é 6'7", metros é muita coisa, 2 metros, aí tá de uma altura. Para um time que quer ter uma produção aérea melhor, faz muito sentido. Imagina o seguinte, você tá com o Darnell Washington em campo, você tá com o Calvin Austin esticando o campo, tirando a defesa, impedindo que a defesa concentre ali no box, você tá com o Najee Harris em campo, então a galera tá sempre de anteninha ligada,
você tá com o Pat Fryermuth, que é um dos alvos primários do Trubisky, então sempre tem que ter atenção em cima dele. Então você começa a ter muita atenção em 1, 2, 3, começa a faltar gente pra marcar. E aí um cara desse tamanho é uma oportunidade que você vai ter. Então, com Darnell Washington, com Allen Robinson, que vão só construindo afinidade com o Pickett, você começa a dar muita arma, muita opção. Então, bicho, fiquem de olho em Darnell Washington. Eu não diria fiquem de olho, sei lá, no Fantasy, que é muita boca pra alimentar nesse ataque, mas fiquem de olho num desempenho maneiro de temporada. Notícias: Mike Tomlin teve presente na cerimônia do Hall da Fama. O Hall da Fama, classe 2023, teve a cerimônia nesse final de semana, né? Eles foram realmente colocados, o busto foi apresentado, dá o discurso, recebe o paletó dourado e tal. O Rondé Barber foi um dos escolhidos por Hall da Fama esse ano, defensive back, ex-Tampa Bay Buccaneers, campeão do Tampa Bay Buccaneers, do Super Bowl 37, eu acho. Mike Tomlin era o técnico de defensive backs naquele ano, né? Era a comissão do Tony Dungy. Não, é o time do John Gruden. E o Mike Tomlin tava na comissão técnica, né? Como técnico de DBs, e o Rondé Barber atribui muito do jogo dele ao que ele aprendeu com o Mike Tomlin. Foram dois jogadores, dois representantes ali. O Rondé Barber tinha o Mike Tomlin, que foi quem colocou o paletó, e o John Lynch, que hoje é general manager do 49ers, mas era safety naquele time também. Ele estava junto lá na cerimônia. Então, o Mike Tomlin, inclusive, não participou do Friday Night Lights, que é um dos outros motivos pra você ter o Kendrick Green fullback lá. Cara, não tem técnico mesmo? Bota o moleque pra jogar e vamos brincar, vamos entreter a torcida. E nessa oportunidade, Tomlin também passou ali um final de semana os jantares e os eventos e tal, e vários ex-Steelers estavam por lá. Tem uma foto maneiríssima de Tomlin com Bill Cowher, por exemplo, que não é uma coisa que você vê todo dia. Não é que eles sejam obrigados. Você não vê todo dia porque os dois têm muito mais o que fazer do que estar confraternizando também, né? Então foi excelente. Comentei de corte, mas nada significativo. É o Jamarcus Bradley, foi cortado pelos Steelers, e eles trouxeram um safety no lugar, Jalen Elliott. Ele jogou em Notre Dame, e aí passou por Lions, Patriots e Raiders. 6 pés de altura, 205 libras, cortado em maio pelos Raiders. Era capitão em Notre Dame na temporada de senior, jogou no Senior Bowl, foi undrafted em 2020, vai ser o número 16, Jalen Elliott. A essa altura, nesse momento, completamente irrelevante. Não se apeguem a esse tipo de nome. Na cota da bizarrice, o Colin Cowherd, sempre Colin Cowherd, bicho, ele fez uma lista essa semana de quarterbacks que não ganharam o Super Bowl, com certeza. E aí, entre os quarterbacks, ele botou Dwayne Haskins, cara. Tipo, esse programa foi hoje, dia 8 de agosto de 2023. Ele botou Dwayne Haskins, cara. Dwayne Haskins tem um pouco mais de um ano de falecido. Sensibilidade zero de Colin Cowherd. Não que ele costume ter, mas zero. É o tipo de cara que, mesmo que ele acerte algumas coisas, eu prefiro não acompanhar, e eu recomendo que vocês não acompanhem. É o tipo de imprensa de grito que, pra mim, não vale absolutamente nada a pena acompanhar. O tipo de cara que... o programa dele é um programa de rádio que passa na TV, sabe? Então você já nota que ele é feito pra ficar mantendo a audiência o tempo inteiro, então ele tem que falar umas coisas bizarras. Vou perder meu tempo com o Colin Cowherd, mas não. Mason Rudolph disse que os relacionamentos que ele construiu dentro dos Steelers foram que fizeram ele voltar, por Deus. Deontay Johnson deu um apelido pra dupla dele com o George Pickens, Gene Juice, que tá por aí. Pô, bicho, nem é ratinho. Eu não posso nem classificar ele como Milton Neves, porque o Milton Neves ainda se porta como cara. Craque Neto, não, porque Craque Neto ainda tem um negocinho a mais. A galera ainda confia nele porque ele foi jogador. Nota que eu tô descendo, tá? A escada é muito ruim mesmo. É, sei lá, o Edilson Capetinha, sabe? Que ele é feito pra causar. É só isso. É só isso que ele tem. Deixa eu ver os destaques do nosso amigo Ricardo Rezende de Training Camp. Ele listou 8 destaques, tá? Kenny Pickett, é o time de Kenny Pickett. O Steelers está cada vez mais focado nessa situação, nesse cenário. Tem tudo para dar um grande passo no seu segundo ano na liga. Algumas semelhanças com o Joe Burrow entrando no seu segundo ano. O Move the Sticks é o Daniel Jeremiah, tá? O Daniel Jeremiah que deu essa comparação aí. Patrick Peterson e Allen Robinson sendo mentores no training camp. Os Steelers tem vários cornerbacks jovens, entre eles o nosso Joey Porter Jr. Corey Trice Jr. machucou essa semana, tá? É fim de temporada para Corey Trice Jr. A lesão dele foi de joelho. Não divulgaram qual foi a
lesão dele. É só uma lesão que chamamos de inferiores, né? Na perna direita, não é a mesma perna que ele lesionou no passado, ele teve lesão na perna esquerda, ele fez cirurgia de ligamento na perna esquerda, inclusive, mas infelizmente a gente não vai ver Corey Trice Jr. nessa temporada. E Allen Robinson também, ali, como mentor, tem muito wide receiver jovem, né? Deontay Johnson ainda é jovem pra liga, George Pickens é muito jovem, Calvin Austin é muito jovem, você pode considerar o grupo de tight ends quase todo, né? Conor Hayward, Pat Frymouth, o Darnell Washington, então tem muito recebedor. Na avaliação das pessoas, Joey Porter Jr. já é o cornerback 1 do time, ele é muito diferenciado, ele faz coisas que os Steelers não estão acostumados. Então, de novo, não levem muito em consideração o depth chart. Para posições oficiais do time, ele ainda precisa galgar, mas ele vai ter esse espaço aí. Mas, repito, eu ainda acho que o Steelers vai aos poucos com o Joey Porter, alegando que cornerback é uma adaptação muito difícil e a semana 1 do Steelers, por exemplo, é contra o Niners, que os cornerback, que os wide receivers são muito ariscos, né? O Deebo Samuel, são os caras muito que fazem as coisas, um salseiro ali muito diferente, então talvez o Steelers vá colocando aos poucos. 2 nomes menos badalados entre skill positions e que parece que vão fazer muita diferença no ano: Conor Hayward, uma arma de ataque, o offensive weapon, na verdade, né? Tight end 3, running back 3, fullback 1, aparece com tudo. Calvin Austin sempre esticando muito bem o campo. A linha ofensiva, destaque número 5, linha ofensiva tem tudo para manter o bom ritmo que terminou a temporada, ainda mais com Broderick Jones e Isaac Seumalo, tá? Damore Jr. ainda tá lutando com todas as forças para continuar sendo left tackle, tem umas repetições de right tackle também para ele. Alex Highsmith continua um trator e agora ele vem mais forte ainda, mais treinado, tem a oportunidade de jogar ao lado de TJ Watt, então tem tudo para ter mais um ano incrível. Kendrick Green apareceu como fullback, a gente comentou isso aqui no começo do programa, né? Pareceu brincadeira, mas é capaz de ter aí essa piada ainda na pré-temporada. E Darnell Washington tem muito destaque em bloqueio, inclusive contra TJ Watt, mas correndo rota e recebendo passe, ele também se destaca, tem umas altas expectativas aí. Então esse é o training camp dos Steelers, isso é basicamente o que a gente tem de notícia sobre o time. Paradas menos relevantes, né? O Eagles assinou com Miles Jack, que foi cortado do Steelers, o Steelers refez o grupo de linebackers todinho, o Eagles aproveitou que tinha um jogador ali no mercado, eles contrataram 2 linebackers, inclusive, o Miles Jack e o Zach Cunningham de uma vez. É o segundo ex-Steeler que Brandon Hunt leva pra lá. Ricardo me lembrou que Brandon Hunt tá no front office do Eagles, parece que Brandon Hunt é o que o Andy Weidl tá sendo pro Steelers, o Brandon Hunt tá sendo pro Eagles, com a diferença que ele já tem um front office bem mais moderno. Então Miles Jack foi pra lá, Terrell Edmonds também foi pra lá, 2 ex-titulares. O NFL 100, aquela lista irrelevante da NFL, tem 3 Steelers, exatamente os 3 que a gente espera, né? O TJ Watt, Minkah Fitzpatrick e Cam Hayward. Nesse ano, Cam Hayward é o número 45, caindo 3 posições de 2022. TJ Watt foi o 27º, ele veio de uma temporada de lesão, mas aí é pra 2023, é 2022, é a sua cabeça, é o seu coração, qual é o critério pra votar? Não tem critério. Ano passado ele foi o 6º, esse ano foi o 27º, e Minkah foi o mais alto dos Steelers na lista, 18º, trabalhar aí pra ter mais jogadores à frente nos próximos anos, né? E hoje teve mais uma, o próprio Colin Cowherd, ele fez de novo lista, jogadores que irão ao Hall da Fama na NFL. Aí ele tem Myles Garrett, jogadores que estão na sala de espera para entrar no Hall da Fama, o TJ Watt, porque o TJ Watt está na frente do Garrett, atrás do Garrett, aliás, em qualquer critério, quem acha? Então, ficamos por aí, e esses são os destaques da nossa semana de training camp. Sexta-feira tem jogo, jogadores para ficar de olho, lógico, os nossos calouros, Broderick Jones, Joey Porter Jr., uma expectativa enorme para assistir, Keanu Benton, maneiro. Esse é o tipo de jogador que a gente não precisa comentar, você vai ficar de olho de qualquer jeito. De todos os calouros, pra mim, Nick Herbig é que eu vou mais ficar de olho. Toda jogada ali de defesa, eu vou procurar o 51, pra ver o que é que ele tá fazendo. Em termos de defesa, ficar de olho em Chandon Sullivan, que é um cara que tá com toda a pinta de que vai aparecer muito como titular. E pra ficar em 3 jogadores, não, Hakeem Butler, porque parece ser um cara que tá na corda bamba aí. Mas você não quer ver os caras que estão mais acima de novo. Caras mais acima do elenco, é lógico que a gente quer ver, mas a gente vai ter a temporada inteira pra ver esses caras. Pra temporada é hora de ver os caras do terrão. Inclusive, deixa eu puxar um nome aqui muito do terrão, que quero ver, Spencer Anderson, eu quero ver, mas calouro. Eu quero dar uma olhada em Kenny Robinson, tá mais embaixo. Teve uma outra jogada aparecendo aí de Madry Harper, pra ver essa turma de Edge, o Davi Perales e o Jamie
Nyamwaya, muito a fim de ver. Então, pré-temporada, vocês ligam lá, só a transmissão pro Brasil só no Game Pass, e o Game Pass tá via DAZN, tá? Você liga lá pra assistir os caras e você vai ver os caras do terrão mesmo. Não desliga a TV na hora que saírem os titulares, pô. Na hora que Kenny Pickett for pro banco e ver o Trubisky, continua assistindo, pô. É a tua oportunidade de ver esses caras aparecendo. São os caras que estão jogando, dando a vida, pelo menos os caras da reserva. E é uma grande oportunidade. Teve mais uma, os caras aparecendo, uns veteranos aparecendo. Santonio Holmes teve presente nos treinos dos Steelers. Ryan Clark teve, mas aí é como membro de imprensa, só que ele entra lá e dá umas diquinhas pra galera. Quem mais? O Ike Taylor também, mas Ike Taylor é um membro dos Steelers, tá? Tem várias imagens de Ike Taylor alinhado lá com o Joey Porter Jr., mostrando como é que ele deve fazer, como é que ele não deve fazer e tal. Joey Porter Jr. cresceu ao lado de Ike Taylor, né? Porque cresceu vendo Ike Taylor, convivendo com Ike Taylor, um adulto e uma criança, já que o pai dele jogava pelos Steelers e era companheiro Jack Taylor, e ele escolheu o 24 em homenagem ao tio Ike, né? É de se esperar que isso vá aparecer. Dantas perguntou sobre Joey Porter Jr. e dificuldade com os tackles. Mike Tomlin falou sobre isso nessa semana. Ele disse que colocou especialmente Porter para treinar isso, e porque ele estava tendo algumas dificuldades, para ele mostrar mais consistência nesse aspecto aí. Ele colocou para muito treino específico, ele vai ter que mostrar muita consistência nisso. É uma das paradas que Tomlin mais valoriza. Você tem que saber livrar do tackle do wide receiver, e se você é um wide receiver, você tem que estar disposto para ir lá ficar bloqueando, tá? Mas Tomlin sempre releva a situação e diz, olha, não é um dia de treino que vai me fazer tirar conclusões definitivas sobre os meus jogadores. Então, essa é uma hora de it's better wow than sick them. É melhor você estar elogiando as coisas boas do que puxando muito o freio de mão. Então ele vai colocar muito treinamento. Mas, no treino de hoje, dessa terça-feira, já teve um treino de goal line, né? Eles alinham ali na linha de 1 jarda e o time vai chamando. Qual foi a jogada? É muito fácil de adivinhar. Foi um jet sweep com o Connor Hayward e Joey Porter Jr. foi quem parou o Connor Hayward nessa situação. Então, sim, tem dificuldade com o tackle, mas ele vai ficar aparecendo um monte. Sobre PU 1702, Pickett deve jogar na sexta? Sim, ele deve aparecer. O próprio Pickett falou pra imprensa que ele tá pronto pra jogar e ele deve jogar. De novo, eu espero que os 4 quarterbacks apareçam, né? Ano passado a gente teve Chris Olado com escolha de 7ª rodada, ele não apareceu em nenhum jogo, acho que ele não teve até nenhum snap como quarterback, foi parar lá no Chiefs depois de ser cortado pelos Steelers no final da pré-temporada, mas eu espero que os 4 joguem, é mais divertido quando os 4 jogam, e esse ano Tanner Morgan é o quarterback número 4. Dantas, teremos algo diferente do Jet Sweep na sexta? Sim, jogo de pré-temporada, outra coisa que é bom falar pra vocês, os times são o mais básico possível, eles tentam não mostrar muito as cartas, tá? O Steelers vai ter um adversário esse ano, eu acho que não Atlanta Falcons foi ano passado, nem Falcons, nem Bills, nem Buccaneers, mas imagina, se você chama numa pré-temporada, já uma jogada especial, um alinhamento especial que você tá surpresa pra colocar o Calvin Austin e deixar ele livre aparecendo sozinho no fundo do campo. Aí você faz isso na pré-temporada. Aí todos os times da temporada regular já assistiram teu tape de pré-temporada e já sabem, olha, pelo sim, pelo não, quando se você fizer essa formação aqui, fica de olho no Calvin Austin lá, tá? E a defesa tá preparada. Então os times não mostram as cartas, eles jogam o mais básico possível. É, sei lá, página 1 e página 2 do playbook. É o que eles chamam de vanilla, né? Vanilla é a definição de sorvete de baunilha, que é o sabor mais base de todos. Sempre vocês verem alguma coisa vanilla, é a versão mais básica. Então eles jogam o básico lá do playbook pra não mostrar nada pra ninguém. Então deve ter jet sweep, que é a base dessa caceta desse playbook do Canada, mas nada muito elaborado, não. Qual batalha do terrão eu acho mais forte? Eu acho a de Nickelback, Xande. Alexandre Ginés manda essa pergunta aí. Eu acho a de Nickelback e defensive backs em geral. Wallace Fitzpatrick, Wallace Minka, Kazee Neal, Patrick Peterson, Joey Porter Jr. já estão super garantidos aí, eu não tenho preocupação nenhuma. Aí quando você começa a vir com o James Pierre, o Trey Norwood, com o Chandon Sullivan, Elijah Riley, principalmente essa questão de nickel, né? Sullivan, Elijah Riley, Duke Dawson, James Pierre, por que não? Kenny Robinson, Madry Harper, esses caras assim, os caras já estão disputando bem forte ali pra pegar essa última vaga. Essa, eu diria que é a batalha mais forte, que não envolve os nomes mais conhecidos do time, sabe? Porque Joey Porter Jr. contra Levi Wallace, de cornerback,
quarterback, é claro que tá acontecendo. O Steelers espera que Patrick Peterson comece o ano como titular, e isso tá rolando mesmo. Em geral, as últimas vagas de nickelback e as últimas vagas de linha defensiva. Então, esse ano, Laudermilk, Montravius Adams, Marvin Leal, Amon Watts, esses caras disputam muitas vagas ali, poucas vagas ali pelo meio. Essa é a batalha mais forte. Peu quer ver o Calvin Austin em campo. Claro, a gente ficou um ano inteiro sem ver o cara, né? Ele não jogou nenhum snap, nem de pré-temporada no ano passado. Então, claro que ele gera sempre muita expectativa pra gente ver em campo. Não vai ser o meu foco principal nesse jogo, mas é claro que eu vou estar de olho. O wide receiver é legal de olhar em jogo, ao vivo, transmissão de TV, porque quando a bola vai pra ele, a câmera foca completamente nele, né? Você não vê o que o All-22 te dá, as movimentações dos caras, mas a câmera pega os caras forte, assim, quando ele faz a recepção. Então, Calvin Austin vai acabar aparecendo, ele deve receber uns passezinhos aí nessa pré-temporada. Denis Silva, você quer o Broderick Jones na OL, ele vai jogar na OL, e eu não acho que ele vai jogar na OL na primeira unidade. Eu acho que Demore começa, mas no meio do caminho, sei lá, se eles forem jogar dois drives, o Broderick Jones entra no segundo junto com o Kenny Pickett, ou ele entra só na segunda unidade junto com o Mitch Trubisky, enfim, mas ele vai jogar, com certeza vai jogar, ele não tá lesionado, ele vai jogar. Então é isso, gente, essa é a nossa semana aí de Training Camp, esse é o nosso episódio de notícias, você tá ouvindo no podcast, a gente encerra por aqui este programa. With the Lucky Land Slots, you can get lucky just about anywhere. This is your captain speaking. We've got clear runway and the weather's fine, but we're just going to circle up here a while and get lucky. No, nothing like that. It's just these cash prizes add up quick. So I suggest you sit back, keep your tray table upright, and start getting lucky. Play for free at LuckyLandSlots.com. Are you feeling lucky? No purchase necessary. VGW Group. Void where prohibited by law. 18+. Terms and conditions apply.